Olá, meu nome é Frederic. Eu vou iniciar a gravação da atividade 6, que é a atividade 6 do curso da disciplina de análise exploratória de dados. Essa atividade consiste na apresentação de um vídeo sobre as principais medidas de tendência central e dispersão. Eu dividi o vídeo da seguinte maneira. Eu primeiro vou falar sobre a média aritmética, depois eu falo das medidas de dispersão, variância e desvio padrão. Para cada um deles eu vou apresentar um exemplo na linguagem Python, no Jupyter Notebook. E, por fim, eu finalizo com o coeficiente de correlação unidade person e também apresento um exemplo feito em Python. Para começar, vou falar sobre uma medida de tendência central, que é a média aritmética. A média aritmética ela é uma medida de tendência central que representa o valor médio de um conjunto de dados. Ela é calculada dessa forma. Para a média aritmética, isso aqui representa um somatório de todos os elementos dividido pelo n, que é o número de elementos que tem aquela amostra. Vamos ver como é que fica isso no código em Python. Aqui. Código em Python da média aritmética. Para esse exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma amostra de notas de alunos de uma prova. Essa amostra é representada por essa lista aqui em Python. No nosso caso, por exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, nosso n é 5. A gente adquire esse n utilizando a função len. E para o somatório, a gente usa a função sum, que retorna a soma desses valores aqui dentro de uma lista. Então, nossa média vai ser esse somatório dividido pelo número de elementos dessa lista. Certo? Para esse exemplo, o nosso somatório nossa média aritmética deu o número 7. E botando isso aqui no gráfico, né, a gente tem que a média, essa linha pontilhada aqui em vermelho, passando em cima do valor 7 aqui. No eixo Y nós temos os valores das amostras e no eixo X nós temos os índices, né? Posição 0, 1, 2, 3, 4. Nós temos uma lista com 5 elementos, então nossos índices vão de 0 a 4. E aqui os valores para nosso exemplo são os valores 7, 8, 6, 9 e 5. Seguindo, vamos falar sobre as medidas de dispersão. A primeira é a variância. A variância é uma medida de dispersão que ele indica o quão distante os valores do conjunto estão de sua média. Ela é dada por essa forma. Nós temos, para cada elemento, nós vamos fazer a subtração entre o valor desse elemento e o valor da média e elevar isso ao quadrado. Nós vamos fazer o somatório desses valores, o somatório dos quadrados dessas diferenças. Vamos pegar toda essa soma e dividir pelo número de elementos dessa amostra. Vamos ver como é que isso fica lá no código Python. No nosso exemplo de notas de alunos, temos aquela mesma amostra e para calcular a variância nós vamos definir uma função que nós vamos receber essa lista de valores. N vai ser o número de elementos que a gente vai calcular com a função len. A média é o somatório dos valores dividido pelo número de amostra. E aí, para a gente ter a variância, a gente precisa daquela soma dos quadrados da diferença. Então, para cada elemento dentro da amostra, para cada x dentro dessa amostra, nós pegamos esse x e subtraímos da média.
e esse valor nós elevamos ao quadrado. Então, depois que a gente tem esse somatório, basta a gente dividir pelo número de elementos da amostra que nós vamos ter a variância. Para essa amostra, nossa variância deu o valor de 2. Seguindo com as medidas de dispersão, temos o desvio padrão, que indica quanto os valores de um conjunto de dados variam em torno da sua média. Opa, mas isso não seria a mesma coisa da variância? De fato, é. De fato, o desvio padrão, na verdade, ele é a raiz quadrada da variância. Acontece que quando a gente precisa trabalhar na mesma unidade dos valores da amostra, nós utilizamos o desvio padrão, já que a variância ela é um valor elevado ao quadrado. Porém, a variância é muito importante porque é com a variância que a gente calcula a matriz de covariância, a correlação e algumas outras estatísticas muito importantes na ciência de dados. Vamos ver como é que fica o código de Python, o código em Python do desvio padrão. Para aquela nossa mesma amostra, o que a gente precisa fazer é calcular a variância, né, que é o mesmo código que a gente viu anteriormente. E assim que a gente tiver a variância, utilizando a biblioteca MEF, eu calculo a raiz quadrada da variância. E com isso eu vou ter o desvio padrão. Para esse exemplo também, fiz um código utilizando a biblioteca NumPy e o Seaborn. Para calcular a média com a biblioteca NumPy, a gente importa o NumPy como NP, e aí basta a gente chamar a função np.mean, que ela vai devolver a média daqueles valores dentro dessa lista, e np.std vai devolver o desvio padrão. Aqui a gente usa essa função do matplotlib para passar uma linha vermelha tracejada na nossa média, né? E a gente usa essa função aqui para a gente preencher um espaço em azul utilizando o valor do nosso desvio padrão. Botando isso no gráfico, fica mais ou menos assim. O desvio padrão, existe um cálculo que a gente utiliza o desvio padrão para a gente saber se nós temos outliers dentro da nossa amostra. Então, essa região aqui é o valor do desvio padrão para cima e o valor do desvio padrão para baixo. A gente percebe que tem alguns valores da nossa amostra que estão fora dentro dessa área. E essa tracejada é a nossa média aritmética. E aqui o nosso desvio padrão está dizendo quanto que nossos valores estão distantes desse valor aqui central da média aritmética. Ok? E por fim, nós temos o coeficiente de correlação linear de Pearson, que ele é dado por essa forma. Ele é uma estatística que quantifica a relação entre duas variáveis. Esse n ele é o número de pares, né? O número de pares que a gente tem. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo em Python. Nosso x e y aqui. O x vai representar, vamos imaginar aqui um conjunto onde nós queremos relacionar o número de horas de estudo do aluno e as suas notas. O x ele vai representar as horas de estudo e o y vai representar as notas na prova, né? A nossa fórmula aqui ela tem um numerador e um denominador. Para calcular o numerador, nós vamos precisar do somatório desse produto
entre somatório do produto entre o x e o y, nós vamos precisar também dos somatórios de x e o somatório de y. E aí a gente calcula multiplicando o nosso n, que é o número de pares de dados, vezes esse somatório do produto, menos o somatório de x, vezes o somatório de y. No denominador, nós vamos ter essa raiz quadrada dessa expressão aqui. Essa expressão nós vamos ter, nós vamos precisar da soma, do somatório do x ao quadrado, e nós vamos precisar do somatório de x elevado ao quadrado. E também vamos precisar do somatório do y ao quadrado e o somatório de y elevado ao quadrado. Usamos essas variáveis aqui para calcular isso. Aqui é o somatório do x ao quadrado, aqui é o somatório do y ao quadrado. O que nós vamos fazer aqui é pegar esse somatório do x ao quadrado e subtrair o somatório de x elevado ao quadrado. Vamos fazer a mesma coisa para y aqui. E aí basta usar a biblioteca MEF para tirar a raiz quadrada de tudo isso. Quando a gente tiver o numerador e o denominador, basta a gente fazer o numerador dividido pelo denominador para a gente ter uma correlação de Pearson. No nosso caso, para essa amostra, a correlação de Pearson deu 1. Quando a correlação de Pearson ela varia de menos 1 a 1. Quando ela dá 1, significa que foi uma forte correlação positiva. Quando ela dá menos 1, ou próximo de menos 1, ela indica que é uma forte correlação negativa. E quando o valor dá 0, ou próximo de 0, está significando que ela indica uma ausência de correlação linear entre as variáveis. Esse foi o meu vídeo. Muito obrigado.